E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Edu. Porra, saudades da época de ouro do YouTube, cara. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro do Ciência Todo Dia e hoje eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar um pouco sobre como seria a vida na Terra se a gente só tivesse uma estação no ano. E se a Terra tivesse só o verão ou só o inverno? Como seria uma primavera infinita ou um outono que não acaba mais? Vocês conseguem imaginar quão diferente isso seria? Para falar de estações do ano, a gente tem que entender primeiro como elas funcionam. As estações do ano funcionam de um jeito bem fácil de explicar. Elas acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao movimento ao redor do Sol. Ao longo de um ano, esse movimento muda, assim como a inclinação da Terra nesse plano de movimento. Ah, mas a Terra é plana, isso aí tu tá... Oh, cara, agora perdi a amizade. Ao longo de um ano, esse movimento muda, assim como a inclinação da Terra, o que faz com que o planeta receba mais ou menos luz solar em alguns lugares. E é a partir desse conjunto de movimentos que saem as estações do ano. Até aqui, tranquilo de entender. E agora que você sabe como as estações do ano funcionam, bora tentar imaginar como seria a vida no planeta se a gente só tivesse o verão. A principal coisa que a gente pensa sobre o verão é o aumento na temperatura e, dependendo de onde você mora, curtir uma praia. Esse calor acontece porque a inclinação do eixo da Terra causa uma concentração de energia solar maior no planeta em algumas áreas, aumentando a temperatura e deixando os dias mais longos do que as noites. Aqui no hemisfério sul, o verão acontece entre 21 de dezembro e 20 de março. Mas e se ele ficasse ativo durante o ano todo? Tipo, para sempre. Aqui no Brasil, uma das consequências dessas temperaturas mais altas é a alta umidade e uma força maior das massas de ar que vem do Atlântico Norte e da Amazônia, fazendo com que chova direto. Se vocês acabaram de pensar que seria maravilhoso viver com um verão eterno por causa do sol, a péssima notícia é que você vai precisar agora imaginar chovendo por anos e anos e anos e anos. Se com 4 estações a gente já vê enchentes acontecendo em grandes cidades durante os meses de verão, fica fácil pensar que seria extremamente difícil de viver nessas condições. Sem falar que, além de enchentes, a gente vê deslizamentos de terra e muitos outros problemas por causa dessas chuvas constantes. Seguindo com a questão das águas, tem uma outra coisinha aí bem tensa que aconteceria. Com o sol constante lá no Polo Norte e esse aumento da temperatura, o gelo das calotas ia derreter e elevar o nível do mar em até 7 metros. Sabe Nova York e Tóquio? Então, essas cidades e muitas outras iam ser inundadas. E você quer piorar a situação? Com a temperatura mais alta dos mares, tempestades como furacões seriam mais frequentes com tanta água evaporando. Tá, tem um pontinho de esperança nesse cenário todo, principalmente para alguns tipos de animais e plantas que adoram luz solar frequente ou temperaturas mais altas. Ia ser uma verdadeira festa para algumas espécies, pelo menos no começo desse verão constante. Mas nem todas as plantas e animais iam gostar desse verão todo, o que provavelmente ia resultar numa extinção em massa de algumas espécies. Tudo por causa de um verão infinito. E para nós ia ser terrível também, não só pelas chuvas, furacões, alagamentos e o calor. Sabe o que acontece com o nosso cérebro se ele recebe luz solar por muito tempo sem parar? Ele para de produzir a melatonina, conhecida como o hormônio do sono. E você sabe o que acontece se a gente fica muito tempo sem dormir? Problemas no coração, depressão, problemas de memória, desorientação e por aí vai. Calor, chuva, calota de gelo derretendo, nível do mar lá no alto, tempestade, furacão, falta de sono, espécie em extinção. O que mais falta até agora? Mas e o inverno? Que é a estação mais fria. Será que a gente ia viver na era do gelo eterna? Entre 20 de junho e 22 de setembro, aqui no Brasil, ou melhor, no hemisfério sul, por causa da inclinação do planeta a gente recebe menos raios solares, o que deixa os dias mais curtos, as noites mais longas e a temperatura cai um pouco. Eu falo um pouco porque regiões diferentes reagem de formas diferentes durante as estações. Por exemplo, o inverno do hemisfério norte é bem mais forte do que o nosso. Por isso que lá tem neve e até temperaturas abaixo de zero. Não que aqui não tenha neve, mas lá parece ser uma coisa muito mais comum. Mas imagina que tá todo mundo no mesmo barco e a gente está vivendo num inverno infinito. Como eu disse, o hemisfério norte ia sofrer de constantes tempestades de neve. Se num inverno típico essas tempestades cobrem até casas, imagina isso o ano inteiro. É muito provável que uma migração em massa acontecesse e o pessoal do norte ia para o sul, já que o inverno é menos rigoroso por aqui. E, segundo o pesquisador Christopher Walken, do Centro de Pesquisa em Ciências Atmosféricas da Universidade de Albany, os ecossistemas do planeta iam ficar insanos depois de viver nessa estação.
Primeiro que plantas que nascem na primavera não existiriam, e isso ia afetar a cadeia alimentar diretamente. Ursos e esquilos não iam aguentar essa falta. Outras espécies tropicais também iam deixar de existir aos poucos, já que não se adaptam tão bem ao frio. Sem falar nos animais que estocam energia antes de hibernar no inverno. Eles também não iam ter muitas fontes de alimento e provavelmente hibernariam uma última vez. E isso é triste. É interpretação. Eu só ator aqui. Espero que a Globo esteja vendo esse vídeo aí pra contratar, né, pra novela nova. A gente vai separar esse trecho e mandar. Sapos e tartarugas diminuem o ritmo do metabolismo no inverno para justamente não correr o risco de ficar sem comida. Nesse cenário, eles não iam conseguir se alimentar e, bom, dá pra imaginar o que aconteceria. E caso vocês tenham assistido Game of Thrones, vocês lembram da Muralha de Gelo? É bem possível que o hemisfério norte fosse uma grande muralha. Claro que não reta daquele jeito ou com dragões que cospem fogo azul e um exército de mortos-vivos, mas enfim, é bem provável que a neve ia se acumular sem parar e criar vários paredões de gelo. É fim de espécie de planta daqui, fim de espécie animal dali, gente fugindo das tempestades de neve e migrando pro sul. É um caos. Então já tivemos o verão infinito, o inverno infinito, então agora vamos ver como seria a Terra toda florida numa primavera infinita. Mas antes, comenta aí, se você tivesse que escolher viver em uma estação pro resto da sua vida, qual estação seria? A primavera chegou pra ficar. E aí, o que aconteceria com o mundo? A primavera, que acontece aqui no Brasil entre 22 de setembro e 21 de dezembro, é considerada a estação mais bonita de todas, porque é nela que muitas espécies de plantas florescem e deixam o mundo mais colorido. Ela é uma estação de transição, já que fica entre o inverno e o verão, que são bem distintos. Outra coisa que muita gente gosta durante a primavera são os dias bonitos, mas não tão quentes como no verão, e as chuvas acontecem mais no fim do dia, ao invés de o tempo todo, o que dá uma balanceada e deixa o clima mais ameno. Só que em alguns casos, como no Nordeste, a primavera pode ser um período de seca e pouca umidade, diferente de outras regiões. E é durante a primavera que abelhas trabalham direto, já que muitas flores brotam cheias de pólen. E aí começam os primeiros problemas. Ia ter abelhas aos montes carregando pólen por aí. E você sabia que muita gente ao redor do mundo é alérgica ao pólen? Eu incluso. Essa alergia causa vários problemas respiratórios durante a primavera, além de tosse e coceira nos olhos. As pessoas que sofrem com essas alergias iam sofrer demais com essa primavera infinita. Assim como nos cenários com só verão ou só inverno, a primavera também ia gerar vários problemas para as colheitas. Porque mesmo que muitas espécies de plantas e vegetais surjam fortemente na primavera, é no outono que elas passam por uma colheita. Mas aí não tem outono, então como é que elas ficam? Bom, pode ser que elas não se desenvolvam completamente e morram no processo. E aí vem, mais uma vez, o fim de espécies de plantas e outros vegetais. E eu falei da hibernação durante o inverno. Agora tem o seguinte, os animais hibernam no inverno porque a comida é escassa. E é na primavera que eles costumam acordar, porque é como se essa estação desse nova vida às regiões, meio que reequilibrando as coisas. Só que não tem inverno, então por que os animais iam hibernar? E se tem plantas e comida o suficiente o tempo todo, como é que fica esse cenário? É mais um desequilíbrio rolando nos ecossistemas ao redor do mundo que influenciam diretamente na forma como todo mundo que está aqui vive. E é todo mundo mesmo, até as abelhas. Claro, algumas plantas iam nascer direto, o clima seria menos destrutivo que no verão e no inverno, em muitas regiões, mas muitos animais também não resistiriam. Regiões do Brasil e do mundo iam sofrer com secas, outras sofreriam um pouco com chuvas, e as plantações ficariam bem loucas. Certeza que a agricultura ia ficar insana. Sem falar, de novo, nas abelhas e no pólen. E bora finalizar com o outono. Entre 20 de março e 21 de junho, o outono chega aqui no hemisfério sul com dias mais curtos, temperaturas mais baixas, queda da umidade do ar, menos chuvas e mais ventos. E obviamente é a estação em que as folhas e os frutos começam a cair. Isso faz, como eu falei antes, com que seja uma ótima época para a colheita. Aliás, você sabe por que as plantas caem no outono? Esse processo acontece porque as plantas precisam sobreviver ao inverno, que vem logo depois do outono. Como é uma época mais fria e tem menos raios solares batendo nelas, as plantas acabam perdendo folhas para preservar a energia. Eu achei isso bastante interessante. O outono também é uma estação de transição, assim como a primavera. Só que ao invés de começar a aumentar a temperatura, o outono deixa um clima um pouco mais frio, já que o inverno chega logo depois. Mas e aí? Outono direto. Extinção em massa, como no verão ou no inverno, bom ou ruim? Enquanto as folhas caem, é muito comum o outono ser o pontapé inicial para algumas doenças surgirem ao redor do mundo.
Isso acontece porque as temperaturas oscilam muito e começam a cair, deixando nossos corpos mais desequilibrados e propensos para desenvolver não só gripes, mas amidalite, faringite, sinusite e vários dos ites que você possa imaginar. Claro, isso também aconteceria com muita frequência se a Terra tivesse só o inverno, mas como o outono tem essas variações de temperatura, é provável que essas doenças seriam mais frequentes no outono. E, como eu falei das folhas e das plantas, também é bem provável que o resultado final fosse o mesmo com o inverno. As plantas ficam guardando energia para nada. Sem o sol constante, elas não iam chegar a lugar algum e iam morrer. Sem falar que o outono também tem dias mais curtos e noites mais longas. E sabia que o outono é a estação do ano mais melancólica entre as 4? Isso acontece porque, além do ar mais gelado, ela tem pouca luz do sol e muitas vegetações sem folhas vivas. E isso chega num resultado marcante no ser humano. É a estação mais ansiosa da Terra. E isso são dados médicos. Muitos casos de ansiedade e até de depressão se intensificam no outono, talvez por tudo isso que eu falei. É diferente de dias ensolarados ou com muitas flores por aí. Isso quer dizer que num mundo que só tem o outono como estação, as vegetações sofreriam demais e o clima poderia desencadear várias doenças, incluindo ansiedade e até depressão. Sem falar que o outono é o começo da migração de alguns animais como as aves, que voam para outras regiões buscando um lugar mais quente. Será que num outono infinito elas ficariam voando por aí sem parar em busca de um lugar mais quente? Outros animais também costumam começar a estocar comida, já que o inverno está chegando e logo eles vão hibernar. Mas aí não tem o inverno. E eles vão ficar coletando comida atrás de comida para guardar energia e nada de hibernação, porque o inverno não veio. A grande verdade é que, assim como qualquer outra estação que fosse única na Terra, o outono também ia deixar tudo de cabeça para baixo e ia desequilibrar toda a existência de vida aqui. Ia ser difícil de colher alimentos, já que não tem primavera para algumas espécies crescerem. Os animais iam ficar perdidos. Nós iríamos sofrer com doenças e mais um caos ia se estabelecer. Sabe, eu acho que no fim eu aceito viver 3 meses de calor excruciante no verão e 3 meses de um frio intenso de gelar os ossos no inverno, desde que isso signifique que todo mundo fique bem e que a gente não tenha problemas maiores. E aí, tá explicado? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e não deixe de deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima!